Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o nosso especial Altcoins, onde fazemos a análise dos preços dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Então, primeiro gráfico, começamos com o Bitcoin cotado em Tether na exchange OKEx, essa é a nossa linha base para a análise das demais pares. Os gráficos estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento, e o fundo do gráfico traz uma reta colorida que representa o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi. De acordo com quantos desvios padrão, eles se encontram acima da média nos últimos 59 dias, e nos gráficos conseguintes, alguns deles, em especial Litecoin e Ethereum cotados em BTC, nós não conseguimos extrair os dados da Bitforex ou da EXX, então nós a substituímos pela Binance. Nessa figura nós vemos aqui praticamente todo o intervalo com volume dentro da média, exceto aí os primeiros 25% dos períodos, e os demais, então, movimentação ascendente e descendente praticamente no mesmo nível final igual ao inicial, devolvendo toda a movimentação ocorrida ao longo do mês de agosto. Então, praticamente agosto começou e terminou no mesmo nível de preços, e fizemos toda essa movimentação sem volume, excetuando aí um dia só que nós tivemos um volume um pouco maior, uma espécie de frenagem, e foi feito aí ao final da movimentação, quem sabe ali no dia 13 de agosto, encerrando aí uma queda e dando então base para uma movimentação ascendente de curta duração e formando um suporte logo abaixo desse nível. A partir daí nós tivemos mais uma movimentação baixista com um pouco mais de volume já no final do mês 29 de agosto. Então, essa aqui é a nossa linha base. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. Nós temos aí 9K3, 9.336, essa expectativa, uma movimentação baixista para as 21 horas do dia de hoje, capturada aí pelo nosso algoritmo, no intervalo admitido de 9K1 a 9K5, mais precisamente 9.124, 9.549. Então a gente vê ali uma expectativa de recuo, capturada aí pelo algoritmo dentro de uma normalidade. Evidentemente agora nós estamos flutuando um pouco acima desse intervalo, em torno aí dos 9K6, 9K6 e 20, né, 9.620 tethers. Nossa margem de erro 2,16%, equivalendo a 97% da variação diária dos preços referentes ao seu fechamento. Então, nós estamos aí nos sustentando acima desse intervalo, mas dentro de uma normalidade existe a expectativa de queda, ele tem sido aí uma expectativa comum nos dias anteriores. Então, mostra aí uma fraqueza no mercado que é capturada pelo algoritmo. Apesar disso, os preços vêm se sustentando, provavelmente aí a partir de outra diretriz, que não o volume nesse momento. Vamos dar uma olhada nos outros ativos que nós preparamos para vocês. A gente começa com o Ethereum cotado em BTC, ou seja, o preço do Ethereum em Bitcoins. Por que isso é importante? Porque o trader que tem Bitcoins, ele pode escolher uma opção, então, de fazer uma alocação temporária de parte do seu portfólio em Ethereum, numa maneira de espécie de triangulação, onde ele faz uma saída da Bitcoin quando ela se valoriza em relação às altcoins. Ele parte do seu portfólio, por exemplo, ele pode alocar em Ethereum, e aí quando o Ethereum se recupera, ele faz o retorno, então, por exemplo, para Bitcoin, e aí o que acontece? Ele consegue comprar mais Bitcoins, então ele aumenta a sua quantidade de Bitcoins, ganhando em cima dessa oscilação. Evidentemente, isso não elimina o risco de todos os ativos estarem se desvalorizando, mas ele consegue, nesse processo, acumular uma quantidade maior de coins do que se ele não fizer o trade, evidentemente, se ele tiver sucesso aí nessa movimentação, e aí ele está assumindo já o risco ou já está comprado na perspectiva de que o ativo tende a se valorizar no longo prazo, por isso provavelmente ele fez a opção pelos trades. Então, essa é a nossa não sugestão, mas apresentamos aqui para vocês
uma tendência de queda aqui na Ethereum em relação a Bitcoin. A gente vê praticamente também o mesmo intervalo com fraco volume, e o Ethereum então vem se desvalorizando já há bastante tempo, em especial aí na primeira metade do gráfico, e na segunda metade do gráfico ele tem mantido a sua movimentação, sugerindo uma sobrevenda. Então ele estaria aí praticamente esgotado na sua desvalorização em relação a Bitcoin. Não obstante, ele ainda não está conseguindo se recuperar, mas ele começa a dar sinais aí de esgotamento. Provavelmente o mercado aí vai começar a esperar não uma desvalorização, mas uma manutenção, valorização do preço. Se isso é verdade, isso deve se traduzir no volume. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje desse par. A gente vê aí uma leve queda, praticamente uma continuidade aí da movimentação anterior, 17,4 mili para as 21 horas de horário de Brasília de hoje, no intervalo que vai dos 17,2 a 17,7, e uma correlação decrescente aí entre preços e volume, apesar de ainda elevada, ainda logo acima dos 50%, o que sugere que os preços, apesar do volume baixo, não necessariamente vão continuar caindo. É o que a gente tem visto aí no gráfico, onde nós tivemos uma redução, uma manutenção do volume em níveis bastante deprimidos, sempre dentro da média. Isso para nós é considerado volume deprimido, e os preços não caíram. Então a gente começa a ter um descolamento dessa pareamento entre volume baixo e preços caindo. Margem de erro 1,25%, 67% da valorização diária, muito boa qualidade dessa predição em relação às demais. Vamos dar uma olhada no outro par. A gente tem aqui Litecoin cotado em BTC, que a gente tem uma figura muito semelhante, porém uma continuidade dessa desvalorização, mostrando que a Litecoin teria espaço para se desvalorizar, bastante em linha com a nossa expectativa que ela deva chegar nos $61, apesar de ter tido uma leve alta aí nesse dia de hoje, mas a gente vê aí com alguma oscilação uma trajetória muito parecida, agora se mantendo ao fundo, porém aqui ela continua em queda, diferentemente a todo intervalo aqui com volume dentro da média. Então não muito positivo. Vamos dar uma olhada o que isso significa para os preços. Provavelmente uma correlação maior, não, um pouco menor. Então aí o volume de queda aí pode cair, ou seja, o volume continuando baixo, a amplitude da queda aí não necessariamente vai ser a mesma, mais ou menos coerente com o que a gente mostrou no gráfico anterior, onde um volume dentro da média implica em queda, mas com amplitude decrescente. Expectativa para o final do dia de hoje, 66,5 mili, no intervalo que vai de 6,5 a 6,6, 1,29% a margem de erro, equivalente a 54% da variação diária dos preços de um dia para o outro. Então, essa predição melhor do que a anterior. A gente pode ver aí, então, a expectativa de uma continuidade de movimentação baixista nesse par, o que está de acordo aí com o gráfico anterior dos canais. E por último, não menos importante, Bitcoin Cash cotado em BTC, que vinha num canal de alta aparentemente rompido, mas não necessariamente uma má notícia. Ela pode estar entrando numa movimentação lateral, tal qual ela vinha antes dessa última queda, que é essa região mais visitada pelos preços, essas taxas horizontais aqui, que estão concentrando em torno aí de 40 a 50% aí dos fechamentos nesse intervalo, um pouco mais, quem sabe, já que nós temos duas tarjas adjacentes, então quem sabe aí 60% do total, dentro do intervalo em torno dos 30 mili. Nós temos aí então provavelmente fazendo uma visita aos preços aí ao fundo desse intervalo, e a gente vai na expectativa de que após isso eles retomem uma alta. O volume aí bastante baixo, excetuando aquele período então que a gente comentou da frenagem na queda da Bitcoin, provavelmente coincidindo aí com essa alta que o Bitcoin Cash teve, indo de logo abaixo dos 28 mil, quem sabe 27, até os 32, então uma alta bastante expressiva. A gente está falando aí de 20% aí de valorização sobre a Bitcoin, então parabéns aí para quem se manteve no ativo nesse momento. Exatamente esse caso, então, por exemplo, o trader nessa queda aqui, ele saiu da Bitcoin, entrou na Bitcoin Cash, e aqui, após essa valorização, ele sai da Bitcoin Cash e retorna a Bitcoin. Então, ele teve aqui uma alta aí de praticamente 20%, e fazendo esse trade, ele aumentou em 20% a sua quantidade
de Bitcoin se ele fez com 100% do portfólio, 10% se ele fez com 50% do portfólio. Então, mostra aí bastante razoável essa possibilidade de estar fazendo a migração dos ativos entre as coins, buscando sempre uma valorização maior. Nós particularmente consideramos isso parte do holder, não necessariamente fazer ele um trader, porque ele está buscando a métrica de aumentar as quantidades. A nossa principal diferença entre trader e holder não é se ele faz trades ou não, é qual é a unidade dele. A unidade do holder é quantidade de coins e a unidade do trader é valor de liquidação da sua carteira em reais ou em dólares. Então, essa é a diferença fundamental. E aí cada um pode usar a técnica que quiser para maximizar essas unidades ao longo do tempo. Falando ao longo do tempo, qual é a nossa expectativa para o final do dia de hoje? 29.029.2, no intervalo que vai dos 29 aos 29.5, margem de erro de 0,88%, equivalendo a 31,4% da variação diária dos preços. Excelente essa valorização e a gente vê, excelente essa margem de erro, e a gente vê aqui uma expectativa de valorização muito em linha com o que a gente acabou de dizer, quem sabe aí visitando o fundo da região horizontal e aí buscando uma leve alta. Nós estamos aí então com uma perspectiva de valorização em relação ao fechamento anterior. A gente nota aqui praticamente todo o intervalo acima dos preços do fechamento anterior. A Bitcoin Cash de fato tem se mostrado aí dentre as altcoins a que tem tido a perspectiva mais altista delas, tem tido melhor comportamento de preço em relação às mais negociadas. Então, parabéns aí para quem optou aí por essa coin já há mais tempo e tem experimentado então um resultado melhor na sua carteira. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Começamos o nosso giro com o Coin Market Cap. Nesse momento aqui, o benchmark da Bitcoin 9K6, 9.627, muito parecido não só com o dia de ontem, a gente pode olhar no gráfico aqui, os últimos dias têm sido todos iguais. Ethereum 170, fazendo aí uma leve alta, mostrando aí uma capacidade de recuperação, ela vinha oscilando até os 166, Ripple 25,7, ainda um pouco abaixo de seus 26 centavos, Bitcoin Cash ali a gente vê pela variação 1,33%, 6 vezes praticamente a variação da Bitcoin nas últimas 24 horas, 281 dólares, Litecoin 66, uma bela variação, uma bela ascensão aí, 3,36 é o topo aqui das variações aqui desse nosso hall de coins, e Binance Coin então 21,34, entregando aí mais um pouco aí da sua valorização, e o EOS no fundo da escala aqui, apesar de ontem ter tido uma excelente valorização, não conseguiu manter e vem recuando então aos 3,23 dólares o seu benchmark. Vamos dar uma olhada no volume, aqui a figura é bastante ruim, a gente deu uma olhada antes, BitMEX 1,1 bi nas últimas 24 horas, muito baixo volume, IXX 931 milhões, baixíssimo, e a gente tem que procurar pelas demais, onde a gente encontra elas, quem sabe a gente já passou e não notou. Bitforex 513, pior que não passamos por elas ainda, 499 OKEX e Binance 447 milhões negociados nas últimas 24 horas, volumes extremamente deprimidos, muito abaixo dos que já estavam baixos, então estamos numa situação bastante ruim em termos de volume negociado. Isso vai ficar claro agora quando a gente entrar no mercado. Agora, a gente tinha comentado então no nosso grupo de alerta Wild Horses que até às 17 horas do dia 1º, a gente vai mostrar isso aí para vocês agora, nós teríamos uma definição de sinal de direção então dos preços. Então nós temos aqui, vamos mostrar aqui para vocês. Nossa expectativa, mantidas as condições atuais, é de que até às 17 horas do dia 1º, domingo, os preços definam uma direção. Isso foi colocado, então, às 12h49 do dia de ontem. Então, nós temos aí mais de 24 horas de antecedência. E aí, o que aconteceu? Tivemos o rompimento
exatamente às 16 horas do dia 1º e o rompimento foi para cima, então nós rompemos a LTA ainda com volume baixo, nós esperaríamos um volume maior, mas esse rompimento aconteceu, é possível que essa sequência de candles de mesmo sentido, candles de alta, se traduz aí num candles com mais volume e aí sim a gente consiga estar fazendo uma movimentação, mas a gente gostaria de ver então os preços rompendo os 9K7 para cima, em especial os 9.750, para daí sim a gente está tendo uma expectativa de uma movimentação de maior amplitude que possa chegar então a LTA aqui aos 10K2. Então isso aqui é muito importante, mas nesse momento aqui a gente está vendo aí uma perspectiva, um viés de alta. Ainda não é uma alta, é um indício forte, nós tivemos o rompimento para cima, isso é positivo, os preços têm mostrado aí uma resiliência, cada vez que eles caem, eles se recuperam aí com volume, não vinham conseguindo fazer novas altas, mas vinham recuperando sempre o patamar anterior. Então a gente acredita que esse rompimento aqui possa se transformar numa alta e a gente vai acompanhar isso aí com mais detalhes e ficar anunciando. Então, com mais de 24 horas de antecedência, nós divulgamos aqui, nossa expectativa, mantidas as condições atuais, é de que até às 17 horas do dia 1º de setembro, domingo, amanhã, ou seja, ontem, os preços definam uma direção. E aí, isso aí aconteceu exatamente uma hora antes do esperado, às 16 horas, como a gente pode ver aqui, nós tivemos o rompimento. Então, os preços agora aí numa trajetória altista, daqui a pouco, quem sabe, eles rompem para cima os 9.650. Então, nós vamos ficar acompanhando isso aí, bem de acordo, acabaram de romper. É isso, esse é o nosso serviço, vocês podem participar, vocês estão acompanhando as nossas análises, nós temos esse grupo aí no Telegram e nós temos o plano trimestral, R$ 195, 3 meses de participação nesse grupo. Escreva para a gente, contact@greenfield-br.com. Vamos dar uma olhada no gráfico diário para ter uma perspectiva aí de prazo maior do que está acontecendo. Nós estamos numa movimentação, mas ela está razoavelmente acima aqui do fundo. O fundo nós tivemos nessa movimentação desde que nós ingressamos aí na casa dos 9K, o fundo foi aos 9K60, ou seja, 9.060. E nós tivemos o fundo dessa nossa movimentação anterior nos 9.320. Então, nós ainda temos 260 tethers entre o nosso fundo e o fundo mínimo desse período. Então, enquanto nós não perdermos esse fundo dos 9K6, aqui, perdão, dos 9.060, nós acreditamos aqui que os preços ainda têm a possibilidade de se manter, não só nessa região, evidentemente, mas de não perder a expectativa de altas posteriores, tá? Mas nós precisamos, para ganhar essa expectativa de altas posteriores, não só manter esse nível, mas volume, e o volume vem caindo. Então nós temos a nosso favor o fato de que os fundos das movimentações que a gente vem fazendo são todos eles acima dos 9.060, e contra nós temos que cada nova movimentação altista ocorre com menos volume. Então a gente se preocupa com isso e tem que prestar atenção nessa movimentação. Então esse conjunto de fatores divergentes, onde um é a favor da alta e outro é contra a alta, ou seja, a favor da alta o fato dos fundos serem acima de 9.060 e contra a alta o fato de o volume ser decrescente. Isso tem nos mantido nessa trajetória horizontal. O problema que nós estamos tendo aqui é que a volatilidade vem diminuindo. Isso ficou claro ali nesse gráfico de uma hora que nós mostramos para vocês. E a volatilidade menor associada aos preços no fundo de uma região é exatamente o que aconteceu em novembro do ano passado. E aí a gente entra aqui na perspectiva semanal para mostrar para vocês. Em novembro do ano passado, nós tínhamos os preços no fundo de uma região e com uma volatilidade decrescente. O que aconteceu? Nós caímos. Então a gente tem receio de que a mesmo padrão aqui está se formando, tal qual aconteceu então no ano passado, de abril até outubro. E em novembro então nós tivemos a queda. Então nós poderíamos ter mais um curto período aqui, em termos de semanas, umas 4, 5 semanas,
com baixa volatilidade, baixo volume e os preços aí ao oscilarem então bem próximo do fundo dessa região, que é exatamente o que está acontecendo. Todas as nossas amplitudes têm tido aqui ascensão menor e nós sempre retornamos ao fundo da movimentação. Uma vez que a gente esteja oscilando ali por tempo suficiente, com volume baixo suficiente, nós nos expomos a uma queda maior e essa queda então poderia nos levar ao 7K7, 8K. A gente ressalta aqui que o volume dessa semana, assim como nós anunciamos como possível, seria um volume menor do que a semana anterior e nós estamos então em 2h30 até o final dessa semana, completando então a terceira semana consecutiva com volume baixo e decrescente. Então, nossa expectativa altista fica adiada, não temos uma expectativa de queda maior por enquanto, mas nós acreditamos que se esse patamar, esse padrão de preços e volume se mantiver, essa LTA que vem sustentando os preços, ela pode ser perdida e aí sim isso vai abrir as portas para movimentações maiores e, na nossa opinião, para baixo. Então, muita atenção aos traders. Antes disso, a gente dá uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin em reais, aqui preços fornecidos pelo mercado Bitcoin e pela plataforma TradingView. Então a gente vê aqui que, quem sabe, essa movimentação altista que está se desenhando aqui no curto prazo consiga levar os preços aqui da Bitcoin em reais acima dos 42 mil. Então a gente tem que ficar alerta aí para essa possível movimentação. Agora, qual vai ser a duração dessa movimentação? Vai depender do volume, então está se incorporando aí a essa trajetória. Caso isso não aconteça, então os preços devem perder novamente aqui essa LTA, que já foi perdida aqui mais vezes, e aí ficar oscilando então dentro dessa região. Os 40K tem mostrado uma boa resiliência, quem sabe então 40K, 42K5 possa ficar então contendo os preços aí por um período um pouco maior. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Esta foi a nossa análise. Não se esqueça então de assinar o nosso canal e ativar as notificações e, claro, participe então do nosso grupo, nosso serviço de alertas, Alertas Wild Horse. Escreva um e-mail para contact@greenfield-br.com com o título Alertas, R$ 195 por 3 meses de participação. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau.